Boa noite. Nós vamos iniciar o ofício das trevas. E para você que nos assiste através das mídias sociais, Facebook da Paróquia de São João Batista, do Instagram e da nossa web rádio, nós vamos fazer aqui uma breve explicação do que significa, qual é o sentido desse ofício das trevas. Este ofício é a recitação do ofício de leituras combinado com as laudes. Havendo sacerdote ou diácono, ele preside de acordo com a precedência. Deve vestir as vestes corais de acordo com o seu estado. Não se usam estolas ou pluviais, e os demais clérigos usam também as vestes corais. Se um sacerdote ou diácono presidir, deve haver um cerimoniário e alguns acólitos, com sobrelizes. Um dos acólitos é o encarregado de extinguir as velas após os salmos. É bom haver um grupo de cantores. Nesse caso nós teremos apenas 2 cantores, em virtude do tempo que estamos vivendo, para entoar os hinos e as antífonas e os salmos. Se apenas os leigos celebram, que não é o caso, o ofício um deles dirigirá com as adaptações indicadas. Se esses leigos foram seminaristas ou religiosos, usarão as vestes talar ou hábito com o sobreliz. No centro do local onde se celebra o ofício das trevas, preferencialmente no coro antes do presbitério, coloca-se um ambão de onde se dirá os salmos, leituras e orações. O presbitério sentará na sede, acompanhado de 2 diáconos ou de um diácono, e do cerimoniário ou do cerimoniário de outro acólito. Se houver um diácono presidindo, senta-se ao lado do cerimoniário e outro acólito. Se houver o bispo, senta-se no trono ou no faldistório, de acordo com as regras do cerimonial dos bispos. O candelabro de trevas, constando de 15 velas, é colocado em frente ao altar, à sua direita. Essas velas serão apagadas aos poucos durante o rito. Além do candelabro de trevas, 6 velas podem estar acesas no altar, como se faz durante a missa solene, e serão apagadas durante o Benedictus. Um apagador de velas é colocado perto do candelabro de trevas. Não se usa cruz processional, nem velas processionais ou tochas durante o ofício das trevas. Dando início à celebração, os clérigos em vestes corais, cerimoniários, acólitos e cantores ou coro entram em silêncio e em reverência de forma processional, vindo o celebrante por último, ao se aproximar do altar, genuflectam o Santíssimo Sacramento ou, em sua falta, inclinam-se profundamente diante do altar e vão para os seus lugares. Para a extinção de cada vela, o acólito responsável pega o apagador, reverencia o altar e vai ao candelabro para cumprir a sua função. No invitatório, no hino, no evangelho, no benedictus, nas preces e nas orações, bem como nas despedidas, todos devem permanecer de pé. Nos salmos e leituras permanecem sentados, exceto quem lê ou entoa o salmo. No invitatório, faz-se o sinal da cruz na boca e no benedictus, na bênção, no grande sinal da cruz. Agora, feito essa explicação, vamos realmente iniciar. Hoje celebramos solenemente o ofício de leituras combinado com as horas litúrgicas. É o chamado ofício de trevas. A tradição nos remete ao relato de Amalário de Mertz, liturgista do século IX, quando cita: a nossa igreja é iluminada por 24 luzes e a cada salmo aumenta a nossa tristeza, porque o nosso verdadeiro sol morreu. Hoje, resgatamos essa tradição em nossa paróquia, adaptamos o rito completo, longuíssimo, para nossas circunstâncias paroquiais, mantendo o Glória ao Pai e o Pai Nosso em latim, para experimentarmos também a tradição nessa língua. Pedimos licença para orientar nos momentos de sentar e levantar. Usamos o tenebrário, um candelabro em formato triangular, que é o único a iluminar esta noite.
A estrutura litúrgica é composta de invitatório, ofício de leituras e laudes. Concluímos com streptus. Procuremos no decorrer da cerimônia, assim como os nossos antepassados fizeram, imbuir-nos do espírito de verdadeira penitência e de contemplação do gesto do Cristo, que por nós se entregou à morte de cruz. A procissão de entrada é silenciosa. Acompanhemos. Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Preparando o nosso coração, nos coloquemos na presença de Deus e vamos pedir a graça de viver bem este momento que Deus nos concede por sua bondade participar da celebração do ofício das trevas. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciar o vosso louvor. Salmo 94. Convite ao louvor de Deus. Amai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. Cantemos o Salmo invitatório. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras.
40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jureis a minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saeculum saeculorum. Amém. O ofício das leituras que agora iniciamos visa proporcionar uma meditação mais rica das Sagradas Escrituras e das mais belas páginas dos autores espirituais. A leitura da Escritura Sagrada deve ser acompanhada da oração, para que seja um diálogo entre Deus e o homem. A Ele falamos quando oramos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. E é por isso que o ofício das leituras se compõe também de salmos e cânticos que lhe dão um caráter de verdadeira oração. Permaneceremos de pé para o hino e sentaremos em seguida. Quando o sacerdote invocar a Deus nesse início, faremos o sinal da cruz. Após os salmos, iniciaremos o apagar das velas. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai, da luz vossa um raio, da luz vossa um raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações, grande defensor, nossa alma habitas e nos confortas, e nos confortas na fadiga, pouso no ardor, brandura, e na dor, ternura, e na dor, ternura. Ó luz venturosa, e vossos clarões encham os corações, encham os corações. Sem vosso poder, nada novidente, nada de inocente, nada de inocente. Lavai o impuro e regai o seco, sarai o
desvio, livrai do desvio. Aos vossos fiéis que confiantes oram, dai os 7 dons, dai os 7 dons, dai virtude, prêmio, e no fim dos dias, eterna alegria, eterna alegria. Aleluia, 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 aleluia. Estou cansado de gritar e de esperar pelo meu Deus. Prece de um homem enfermo. Podemos nos sentar e vamos mergulhar na meditação da salmodia. A criação ficou sujeita à vaidade, por sua dependência daquele que a sujeitou, esperando ser libertada. Disse comigo, vigiarei minhas palavras, a fim de não pecar com minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca, enquanto o ímpio estiver em minha frente. Eu fiquei silencioso como um mudo, mas de nada me valeu o meu silêncio, pois minha dor recrudesceu ainda mais. Meu coração se abrasou dentro de mim, um fogo se ateou ao pensar nisso, e minha língua então falou, desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim, qual é o número e a medida dos meus dias, para que eu veja quanto é frágil minha vida. De poucos palmos vós fizestes os meus dias, perante vós a minha vida é quase nada. O homem mesmo em pé é como um sopro, ele passa como a sombra e se esvai, ele se agita e se preocupa inutilmente, junta riquezas sem
saber quem vai usá-las. E agora, meu Senhor, que mais espero? Só em vós eu coloquei minha esperança. De todo meu pecado libertai-me. Não me entregueis às zombarias dos estultos. Eu me calei e já não abro mais a boca, porque vós mesmo, ó Senhor, assim agistes. Afastai longe de mim vossos flagelos. Desfaleço ao rigor de vossa mão. Punis o homem corrigindo as suas faltas, como a traça destruís sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. Ó Senhor, prestai ouvido à minha prece. Escutai-me quando grito por socorro. Não fiqueis surdos aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa, um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar, que eu tome alento, antes que parta e que deixe de existir. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, saeculum saeculorum. Amém. A segunda parte do Salmo. Também cantaremos salmodiando ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor, prestai ouvidos à minha prece. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Apagam-se nesse momento as duas primeiras velas. Salmo 51. Contra a maldade do caluniador.
Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Por que é que te glorias da maldade, ó injusto e prepotente? Tu planejas emboscadas todo dia, tua língua é qual navalha afiada, fabricante de mentiras. Tu amas mais o mal do que o bem, mais a mentira que a verdade. Só gostas das palavras que destroem, ó língua enganadora. Por isso Deus vai destruir-te para sempre e expulsar-te de tua tenda. Vai extirpar-te e arrancar tuas raízes da terra dos viventes. Os justos hão de vê-lo e temerão, e rindo dele vão dizer: eis o homem que não pôs no Senhor Deus seu refúgio e sua força, mas confiou na multidão de suas riquezas, subiu na vida por seus crimes. Eu, porém, como oliveira verdejante na casa do Senhor, confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes. Espero em vosso nome, porque é bom perante os vossos santos. Glória Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saeculum saeculorum. Amém. Apagam-se nesse momento mais duas velas. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. Ouçamos neste momento a primeira leitura. Primeira leitura da carta aos Hebreus. Aproximamo-nos do monte do Deus vivo. Irmãos, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Não haja nenhum imoral ou profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu seus direitos de filho primogênito. Bem sabeis que a seguir foi rejeitado quando quis obter a bênção como herança, não encontrou modo para seu pai mudar a decisão, embora lhe pedisse com lágrimas. Vós não vos aproximaste de uma realidade palpável,
fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse, pois não suportavam o que fora ordenado. Até um animal será apedrejado se tocar a montanha. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. Mas vós aproximaste do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegarão à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do sangue, mais eloquente que o de Abel. Cuidado, não deixeis de escutar aquele que vos fala. Os que recusaram escutar aquele que os advertia na terra, não escaparam do castigo. Menos ainda escaparemos nós do castigo, se nos afastarmos de quem nos fala do alto do céu. Menos ainda escaparemos nós do castigo, se nos afastarmos de quem nos fala do alto do céu, aquele cuja voz aquele dia abalou a terra, agora diz: mais uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado, para que permaneça só o que é inabalável. Já que recebemos um reino inabalável, conservemos bem essa graça. Por meio dela, sirvamos a Deus de modo a agradar-lhe, isto é, com respeito e temor, pois o nosso Deus é um fogo devorador. Depois que percebestes a voz vinda das trevas e o sinal ardendo em fogo, a mim chegastes e dissestes: o Senhor, o nosso Deus, nos mostrou a sua glória, nos mostrou sua grandeza. Aproximaste-vos, irmãos, da cidade do Deus vivo, da Sião celestial. O Senhor, o nosso Deus, nos mostrou a sua glória, nos mostrou sua grandeza. Neste momento, se apagam mais 2 velas. Ouçamos agora a segunda leitura da noite de hoje. Segunda leitura do Tratado sobre o Evangelho de São João, de Santo Agostinho, Bispo. A plenitude do amor. Irmãos caríssimos, o Senhor definiu a plenitude do amor com que devemos amar-nos uns aos outros, quando disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Daqui se conclui o que o mesmo evangelista João diz em sua epístola: Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos, amando-nos verdadeiramente uns aos outros, como Ele nos amou até dar a sua vida por nós.
É certamente a mesma coisa que se lê nos Provérbios de Salomão. Quando te sentares à mesa de um poderoso, olha com atenção o que te é oferecido, e estenda a tua mão, sabendo que também deves preparar coisas semelhantes. Ora, a mesa do poderoso é a mesa em que se recebe o corpo e o sangue daquele que deu a sua vida por nós. Sentar-se à mesa significa aproximar-se com humildade, olhar com atenção o que é oferecido, é tomar consciência da grandeza desta graça e estender a mão sabendo que também se devem preparar coisas semelhantes. Significa o que já disse antes. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É o que diz o apóstolo Pedro. Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, a fim de que o sigamos os seus passos. Isto significa preparar coisas semelhantes. Foi o que fizeram, com ardente amor, os santos mártires. Se não quisermos celebrar inutilmente as suas memórias e nos sentarmos sem proveito à mesa do Senhor, no banquete onde eles se saciaram, é preciso que, como eles, preparemos coisas semelhantes. Por isso, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, não recordamos os mártires do mesmo modo como aos outros que dormem o sono da paz. Ou seja, não rezamos por eles, mas antes pedimos para que rezem por nós, a fim de seguirmos os seus passos, pois já alcançaram a plenitude daquele amor, acima do qual não pode haver outro maior. Conforme disse o Senhor, eles apresentaram a seus irmãos o mesmo que, por sua vez, receberam da mesa do Senhor. Não queremos dizer com isso que possamos nos igualar a Cristo Senhor, mesmo que, por sua causa, soframos o martírio até o derramamento de sangue. Ele teve o poder de dar sua vida e depois retomá-la. Nós, pelo contrário, não vivemos quanto queremos e morremos mesmo contra a nossa vontade. Ele, morrendo, matou em si a morte. Nós, por sua morte, somos libertados da morte. A sua carne não sofreu a corrupção. A nossa, só depois de passar pela corrupção, será por ele revestida de incorruptibilidade no fim do mundo. Ele não precisou de nós para nos salvar. Entretanto, sem ele nós não podemos fazer nada. Ele se apresentou a nós como a videira para os ramos. Nós não podemos ter a vida se nos separarmos dele. Finalmente, ainda que os irmãos morram pelos irmãos, nenhum mártir derramou seu sangue pela remissão dos pecados de seus irmãos, como ele fez por nós. Isto, porém, não para que o imitássemos, mas como motivo para agradecermos. Portanto, na medida em que os mártires derramaram seu sangue pelos irmãos, prepararam o mesmo que tinham recebido da mesa do Senhor. Amemo-nos também a nós uns aos outros, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Foi nisto que a nós se mostrou o amor que Deus Pai tem por nós. Enviou-nos seu Filho unigênito
para que nós vivamos por Ele. Se Deus nos amou deste modo, também nós nos devemos amar. Deus nos amou por primeiro e enviou no seu Filho unigênito como vítima por nossos pecados. Nos amou deste modo, também nós nos devemos amar. Neste momento, apaga-se mais 2 velas. Laudes. Iniciamos agora as horas canônicas. Nesse ofício usaremos as laudes. As laudes destinam-se a santificar o tempo da manhã e, como se pode ver, por muito dos nossos elementos, neste sentido estão estruturados. O seu caráter de oração da manhã está belamente expresso nestas palavras de São Basílio Magno. O louvor da manhã tem por fim consagrar a Deus os primeiros movimentos da nossa alma e do nosso espírito, de modo a nada empreendermos antes de nos alegrarmos com o pensamento de Deus, segundo o que está escrito. Lembrei-me de Deus e enchi-me de alegria. Salmo 76. Serão recitados salmos, uma breve leitura com homilia e seu responsório, o benedictus e preces e orações. Fiquemos em pé. Salmo 76. Lembrando as maravilhas do Senhor. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. No meu dia de aflição, minhas mãos buscam a Deus. Salmodiemos ao Senhor nosso Deus, cantando. Podemos ficar sentados. Quero clamar ao Senhor Deus em alta voz. Em alta voz eu clamo a Deus, que Ele me ouça. No meu dia de aflição, busco o Senhor. Sem me cansar, ergo de noite as minhas mãos, e minha alma não se deixa consolar. Quando me lembro do Senhor, solto gemidos, e ao recordá-lo minha alma desfalece. Não me deixastes, ó meu Deus, fechar os olhos, e perturbado já nem posso mais falar. Eu reflito sobre os tempos de outrora e dos anos que passaram, me recordo. Meu coração fica a pensar durante a noite, e de tanto meditar eu me pergunto
seu favor. Por acaso seu amor foi esgotado, sua promessa afinal terá falhado. Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que esta a minha dor. A mão de Deus não é mais a mesma, está mudando. Mas recordando os grandes feitos do passado, vossos prodígios eu relembro, ó Senhor. Eu medito sobre as vossas maravilhas e sobre as obras grandiosas que fizestes. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Haverá Deus que se compare ao nosso Deus. Sois o Deus que operastes maravilhas, vosso poder manifestastes entre os povos. Com vosso braço redimistes vosso povo. Os filhos de Jacó e de José. Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram, elas tremeram e os abismos se agitaram, e as nuvens derramaram suas águas. A tempestade fez ouvir a sua voz. Por todo lado se espalharam vossas flechas. E bombou a vossa voz entre trovões. Vossos raios toda a terra iluminaram. A terra inteira estremeceu e se abalou. Abriu-se em pleno mar vosso caminho, e a vossa estrada pelas águas mais profundas. Mas ninguém viu os sinais dos vossos passos. Como um rebanho conduzistes vosso povo, e o guiastes por Moisés e Arão.
Patria et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saeculum saeculorum. Amém. No meu dia de aflição, minhas mãos buscam a Deus. Cântico de Samuel. Os humildes se alegram em Deus. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos. Se morrimos com Cristo, nós cremos que com Cristo também viveremos. Cantemos. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Não há santo como é santo nosso Deus. Ninguém é forte à semelhança do Senhor. Não faleis tantas palavras orgulhosas, nem profiram arrogâncias vossos lábios. Pois o Senhor é o nosso Deus, que tudo sabe. Ele conhece os pensamentos mais ocultos. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por o pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor que dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre, faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. As colunas dessa terra lhe pertencem, e sobre elas assentou o universo. Ele vela sobre os passos de seus santos, mas os ímpios se extraviam pelas trevas. Ninguém triunfa se apoiando
confiando em suas forças. Os inimigos do Senhor serão vencidos, sobre eles faz trovar o seu trovão. O Senhor julga os confins de toda a terra. O Senhor dará ao rei a realeza, exaltará o seu ungido com poder. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et saeculus saeculorum. Amém. Se morrermos com Cristo, nós cremos que com Cristo também viveremos. Salmo 96. A glória do Senhor como juiz. Este salmo expressa a salvação do mundo e a fé de todos os povos em Deus. Jesus Cristo tornou-se para nós sabedoria de Deus, a mais sublime, santidade, justiça e redenção. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubile. Treva e nuvem o rodeia no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra. Toda a terra ao contemplá-los estremece. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos, aos pés de Deus, vêm prostrar-se todos deuses. Sião escuta transbordante de alegria, e exultam as cidades de Judá, porque são justos, ó Senhor, vossos juízos. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. O Senhor ama os que detestam a maldade, Ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria
dos corações, homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saeculum saeculorum. Amém. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Estimado seminarista Wagner, que juntamente com as nossas equipes celebrativas tem se desdobrado para servir a este altar e para nos ajudar a fazer com que a palavra do Senhor chegue ao seu coração, ao nosso coração. Ministra extraordinária da Santa Eucaristia, ponte escolhida por Deus para chegar onde Ele, o Rei da Glória, deseja chegar. Estimadas coroinhas, flores que ornamentam o altar do Senhor e que durante todo este tempo quaresmal, mediante esta dificuldade que a gente enfrenta, tem feito esforço para servir a Cristo e a sua igreja. Animadores do canto, que hoje mais que nunca, colocando os dons a serviço de Deus, nos ajudam a salmodiar, a entregar o nosso coração, a elevar a nossa prece, a cantar para Deus ouvir as maravilhas que Ele mesmo as fez. Fiéis que aqui colaboram, emprestando a voz para que a boa nova do Senhor possa ser propagada
para que a palavra do Senhor possa ecoar neste momento de silêncio, neste clima diferente, nesse tempo indesejado que a gente vive. Nossa saudação à pastoral da comunicação, que ferramenta tem sido, que braço de Deus tem sido, que canal de graça tem sido então esta pastoral, no que diz respeito a essa época diferente, a essa mudança que nós estamos enfrentando, mas fazendo com que o Cristo Jesus seja anunciado, e sem pedir licença, porque já tem permissão, chegue à sua casa, ao seu coração. Nossa saudação de reconhecimento também ao senhor Roberto Baracho, que é exemplo do velho Simeão, dia e noite, aqui na Igreja de Jesus. Dia e noite, permitindo que a graça de Deus aconteça em sua vida e em nossas vidas. Abrindo e fechando a Igreja de Jesus. Abrindo e fechando o seu Facebook. Para que Cristo Jesus tenha espaço em nossa casa, em nossa igreja doméstica, em nossa vida. Participando então dessas orações canônicas do ofício das trevas, nós ouvimos a palavra de Deus. Certeira o nosso coração e como flecha, capaz de penetrar, capaz de cortar aquilo que consiste em impedimento, para que o amor de Deus reine em nossos corações. Ouvindo então Santo Agostinho de Hipona, 5 séculos depois de Jesus, nos falando da plenitude do amor. Se Cristo Jesus é a plenitude da revelação, obviamente que também seria a plenitude do amor. Ele que ensinou o novo mandamento, ele que ensinou a nova forma de amar, ele que nos disse: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Ele se fez nosso irmão e por nós deu sua vida. E por isso a plenitude do amor acontece em uma pessoa, Jesus Cristo. O amor personificado de Deus. Jesus Cristo é o coração de Deus que nos ama, que nos exorta, que nos ergue e que nos salva. Me detenho neste momento, meu irmão, minha irmã, a leitura breve, trecho extraído do profeta Isaías. Breve porque canonicamente assim o chamamos, mas de um ensinamento vasto para a nossa vida e para a nossa missão. Tentaremos neste momento, buscando em Deus inspiração, extrair daqui 3 ensinamentos que nos ajudem a viver a Páscoa do Senhor.
Primeiro ensinamento: o Senhor abriu-me os ouvidos. A fé chega a cada um de nós pela escuta. A fé chega a cada um de nós pelo ouvido. E Deus tenta diariamente, em um processo paulatino, abrir os nossos ouvidos. Infelizmente, a gente não permite que Ele conclua essa abertura. A gente tem medo de ouvir a voz do Senhor, que certamente aquece o nosso coração. E o mundo seria outro se os nossos ouvidos fossem abertos aos ensinamentos de Deus. Desejosos então de que o Senhor abra e que a gente possa ouvir a voz dele, dizendo que nos ama quando merecemos, dizendo que nos ama quando menos merecemos. Aqui se aplica então aquela bonita frase que vive a pastoral da sobriedade: me ame quando menos mereço, pois é quando mais preciso. Os nossos ouvidos precisam estar atento a tudo isso. Ofereci as costas, é o segundo ensinamento, para me baterem. A gente costuma virar as costas, diferente do que está previsto e prescrito pelo profeta Isaías. Virei as costas para me baterem. Significa dizer o grau máximo da maturidade da relação com Deus. Significa dizer que nenhum sofrimento deste mundo, físico, espiritual ou de qualquer natureza, pode abalar ou fazer desmoronar aquele que vive para Deus. É claro que o texto de Isaías é uma prefiguração do Cristo, o servo sofredor. E quantas marcas nas costas de Jesus. Virou as costas para lhe baterem. E nós viramos as costas quando queremos desprezar, menosprezar ou rejeitar alguém. Virar as costas significa dizer estar disposto a carregar o fardo. Virar as costas significa dizer estar disposto a carregar o peso da missão. Ou por que não dizer o peso da cruz. Cristo Jesus virou, nas costas de Jesus colocaram a cruz e ele caminhou para o Calvário. Deus é o meu auxiliador. Às vezes na vida a gente sofre o medo das tempestades, a insegurança dos desencontros, a superficialidade da fé, a rejeição de alguém, as críticas das pessoas, o desprezo do amado, da amada. Como a gente sofre.
Mas uma coisa a gente deve ter para alegrar o coração: Deus é o meu auxiliador. O que significa dizer a consciência de que sozinho a gente não consegue, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. É Deus que está por trás de tudo, nos auxiliando quando a gente pensa, nos ajudando a falar quando a gente quer e nos livrando de tantas coisas indesejadas. Ele é o meu auxiliador. É claro que a força que fez com que Jesus carregasse a cruz não foi a força de Simão Cirineu. Aquela força foi pequena, insuficiente até de uma estação para outra. Quem auxiliou Cristo a carregar a cruz foi o Deus Pai, o Deus Amor. E a gente pode se apropriar do texto, e a gente pode tomar posse da graça e dizer: Ele é o meu auxiliador. Assim sendo, meus irmãos, minhas irmãs, a noite de hoje não é apenas uma noite de escuridão. A noite de hoje é de um vazio muito grande. Tradicionalmente, estaríamos então encerrando o 4º dia de confissões, até mesmo 15 horas por dia. E como seria bom estar aqui cansado de ter passado o dia atendendo os penitentes. Como seria bom estar neste momento, neste templo, com alguém ainda nos perguntando: o Senhor vai atender confissão depois do ofício das trevas? Como seria bom. Deus não quis, mas permitiu que assim fosse. E Deus não permite que o mal aconteça se não for para tirar um bem maior. Queremos, meus irmãos, minhas irmãs, desejar a todos um tríduo abençoado, para que amanhã a gente possa ceiar com o Senhor, para que amanhã a gente possa celebrar o dia da Eucaristia, para que amanhã a gente possa valorizar mais ainda o corpo de Jesus que agora não temos na Eucaristia. Para que a gente possa morrer com Ele, fazer o caminho do Calvário, se colocar ali não apenas como bom ladrão, mas se colocar na própria cruz de Cristo. Que a gente possa morrer com Ele e com Ele ressuscitar. Desejamos então um tríduo abençoado, para que mesmo à distância do templo, o Senhor do tempo e da eternidade viva e reine em nossas vidas. Desejamos um tríduo pascal, de não apenas marcado por novidades, mas nos fazendo homens e mulheres novos. A ressurreição possibilita isto a cada um de nós, irmãos e irmãs. Acreditemos em Jesus, acreditemos no amor, e felizes seremos
para sempre. Amém. Foi levado como ovelha ao matadouro e maltratado não abriu a sua boca. De sua linhagem, quem dela cogitou? Foi levado. E maltratado não abriu a sua boca. Da terra dos viventes foi cortado, por causa da revolta do seu povo. De sua linhagem, quem dela cogitou? Glória Patri, et Filio, et Espírito Sancto. Foi levado ao matadouro, e o maltratado não abriu a sua boca. De sua linhagem, quem dela cogitou? Cantemos o Benedictus. Durante o Benedictus, se houver as 6 velas, como estão aqui no altar, o acólito responsável por apagá-las, munido do apagador, dirige-se ao altar, faz a inclinação profunda e procede à cerimônia. A partir do 6º verso, ele vai à extrema esquerda do altar e apaga essas velas. Depois vai à extrema direita para apagar a vela correspondente. Volta então à esquerda para apagar a próxima, e então à direita, e assim por diante, de modo a apagar todas as 6 velas nos últimos 6 versos. Feita a cerimônia, inclina-se profundamente ao altar e volta ao seu lugar. Para o cântico evangélico, todos ficam de pé, faz-se o sinal da cruz grande quando se pronuncia bendito do bendito seja o Senhor Deus de Israel. Fiquemos de pé para o cântico evangélico. O sangue de Cristo, que a si mesmo ofertou-se pelo Espírito Santo como hóstia sem mancha, purifica a nossa alma das obras da morte para servir ao Deus vivo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, liberto do inimigo, a Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle,
enquanto perdurar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et saeculum saeculorum. Amém. Imploremos a Cristo Salvador, que nos remiu por sua morte e ressurreição, e digamos: Senhor, tende piedade de nós. Vós, que subistes a Jerusalém para sofrer a paixão e assim entrar na glória, conduzi vossa igreja à Páscoa da eternidade. Senhor, tende piedade de nós. Vós, que elevado na cruz, deixastes a lança do soldado vos traspassar, curai as nossas feridas. Senhor, tende piedade de nós. Vós, que transformastes o madeiro da cruz em árvore da vida, concedei de seus frutos aos que renasceram pelo batismo. Senhor, tende piedade de nós. Vós, que pregado na cruz, perdoastes o ladrão arrependido, perdoai-nos também a nós pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Vós, que abandonado por seus amigos, congregou-nos todos em uma só família, amparai as igrejas domésticas, que cumprindo o isolamento social, se unem a todo mundo no combate desta calamidade. Senhor, tende piedade de nós. Vós, que jorrando sangue e água de vosso lado aberto, abristes a fonte da vossa divina misericórdia, socorrei-nos neste tempo de penúria. Senhor, tende piedade de nós. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus
debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos para encerrar este ofício. Após a bênção, bateremos levemente na madeira dos bancos. Você que está em sua casa, procure bater também no seu banco. E é levemente. É o chamado estréptos, que significa o terremoto ocorrido na morte de Jesus. A última vela será apagada e sairemos em silêncio profundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, desça sobre todos nós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.